Deixa eu refazer um material aqui, que eu dei entrada nisso daqui até foi um processo lá em Curitiba, tá? Porque eu era o franqueado da WhatsApp. E a editora Abril tinha comprado a rede de franquia WhatsApp, na região oceânica em Niterói. Exatamente onde mora o Jogo do Bicho, Turcão e Capitão Guimarães, que inclusive foi até preso. Que quem estava em cooperação internacional era o Grupo Bilderberg. E a Lava Jato foi inspirada na Mãos Limpas na Itália, que tem um envolvimento da Coisa Nostra e Angreta, entendeu? Aqui no Rio, aqui no Brasil, PCC e Comando Vermelho é café pequeno perante o Jogo do Bicho. Rio de Janeiro, Carnaval, tá? E eu dei entrada lá na OEA, na República dos Estados Unidos, Tio Sam, em 2017 e em 2021, perfeito? Foi arquivado. Inclusive, aí você tem um material aqui que você consegue ver algumas coisas aqui. Lava Jato, tudo começou em junho de 2013. Só não vai dar para mim poder me aprofundar aqui. É uns dados porque hoje está visível a política para vocês, entendeu? Para a população, e é desinteresse o povo saber os porões da política, porque senão não resolve. Partido político é uma empresa, tá? Ó, cabe não mencionar que a editora Abril pertencia à Rede Globo, quando mesmo adquiriu a rede de franquia WhatsApp, em que o autor Robson, meu nome é Robson, para quem não me conhece, tá? Era um franqueado em Itaipu, que é na região oceânica. E nessa época começou a Operação Lava Jato. Aonde que mora aqui? Turcão e Capitão Guimarães, entendeu? Ex-militar. Igual a Bolsonaro. Bolsonaro também é ex-militar. Com a Operação Lava Jato, a Rede Globo era a peça principal da operação, que visava dois dutos, a Petrobras e a FIFA, que comprou de Flávio Augusto, que Flávio Augusto recomprou. Flávio Augusto também tinha um time de futebol, Orlando City, que foi intermediado pelo Banco BTG, que inclusive foi pego na Operação 64 da Lava Jato, que inclusive o Flávio Augusto, dono da WhatsApp, ele fez propaganda para o Banco BTG nesse ano de 2023, tá? Então esse Flávio Augusto aqui, você já tem ideia do potencial dele, do que ele pode jogar, né? Porque no grupo Bilderberg, o único que tem material para jogar um jogo de política e jogar contra o processo do Jogo do Bicho, igual no procedimento de Mãos Limpas na Itália, são os donos da Rede Globo, com cooperação internacional, porque a máfia não quer combate à corrupção tão, tá? Até porque os donos da Rede Globo vêm desde 64 e vocês viram que os militares largaram a população aí na mão. Então tem toda essa complexidade aí. Só não vou poder me aprofundar muito aqui nesse detalhe, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas quem quiser é só entrar aí no canal aí que o nego vai passar a ver que eu vou mostrar os porões conforme eu já venho mostrando. Devemos mencionar que a sede da franquia WhatsApp era em Curitiba, na época da Lava Jato, onde tinha seu eixo principal. Era Sérgio Moro não faz isso daí não. Inclusive, Sérgio Moro é como se fosse Denise Frozar, quando o Castor de Andrade foi preso e mais os 14 bicheiros no Rio de Janeiro, que vieram 3 juízes da Itália, na Operação das Mãos Limpas, e acabou logo em seguida prendendo o Castor de Andrade e 14 bicheiros, que pegaram Turcão, Niterói, região oceânica, a franquia era 2 km, da casa de Turcão, Cambuins, e o outro é Itaipu, que é Capitão Guimarães, que pegou Turcão dando 100 mil em dinheiro e 400 mil em material didático. Por isso que Collor caiu na presidência. E automaticamente vocês viram aí Collor com Bolsonaro, entendeu? Foi na mesma época da alteração contratual do autor. Receita pronta ou recolhida de algum manual de aulas particulares. Uma interessante coincidência, algo planejado para prejudicar, seguindo a metodologia da Lava Jato. Foi daqui da rede de franquia WhatsApp, essa que pertence de novo a Flávio Augusto, que saiu toda a metodologia da Lava Jato. Por isso que durou esse tempo todo. Tanto que Deltan e Sérgio Moro cansou de falar sobre isso daí. Após tal situação, começaram a aparecer cartazes pedindo a derrubada da PEC 37, que por coincidência o autor tinha 37 anos. Em 2013 eu tinha 37 anos. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, eu acabei de fazer 48 anos. E não funciona porque as instituições, tudo, ou trabalha para os donos da Rede Globo, ou trabalha aqui para o Jogo do Bicho. Que ainda existe um outro consórcio que é de Carlinho Cachoeira, que é do DEM, que se juntou com o PSL e hoje é União Brasil, tá? É assim que o sistema joga, tanto que nego começou a ver agora que o número 13 e tal, e etc, que quem joga mais assim, querendo ou não,
para combate à corrupção, você precisa do grupo Bilderberg. São os bilionários que se reúnem lá na Suíça, em Berna, ano após ano, para decidir para qual o rumo o mundo vai. Tá? Mas só existe combate à corrupção com esse grupo aqui. Praticamente lá em São Paulo, tá? PSDB. Rio de Janeiro, PT, MDB e PP. Foi assim que começou a Lava Jato. Em 2013. Em 2012, o capitão Guimarães, Turcão e Anísio foram presos na Operação Furacão, que começou em 2007, no segundo mandato de Lula. Por quê? Em 2010, descumpriram o acordo da tesoura, porque aí eles estavam jogando junto, entendeu? E se você for ver, até Bolsonaro ser eleito, a mídia estava apoiando o combate à corrupção, que não está errado, não. Qualquer pessoa de direita conservadora ou liberal, que não seja que a pessoa de esquerda, vai concordar com o combate à corrupção. Só eles têm material para jogar esse jogo, entendeu? Sabe-se que o juiz Sérgio Moro estava a serviço da Rede Globo, do PSDB, mas voltado lá para São Paulo. Sérgio Moro, aí você viu todo o aparato com a briga que teve com o Bolsonaro. Bolsonaro não é São Paulo, Bolsonaro é Rio de Janeiro. E que ele nunca foi o cérebro por trás dessa operação, pois havia um comando hierárquico em contato com cooperação internacional, que seria os donos da Rede Globo. Sérgio Moro era assessor de Rosa Weber, onde estava tudo interligado. Sérgio Moro, na época do Mensalão, em 2012, que ficou só o PSDB envolvido em corrupção, Sérgio Moro era assessor. Aí depois Sérgio Moro, em 2013, virou o juiz da Lava Jato, tá? Nenhum juiz faz isso, nenhuma polícia federal faz isso. Você está combatendo uma corrupção no Brasil que é pior do que você se combater com o PCC e Comando Vermelho. Isso daí é café com leite dentro do jogo, tá? Você está falando de Brasília, os corruptos em Brasília, presidente, isso é um outro aparato. Que tem uma complexidade que eu explico aí no vídeo daí, que acabaram até o PT e MDB, para variar, mataram o Teoriza Vaz, que ia entregar lá em Berna, entendeu? Para poder entrar em 2018. Tem toda essa complexidade daí. Devemos destacar que o autor, em 1984, trabalhava como boy da empresa Atlântico Tour de Turismo, indicação do meu tio Ricardo, da Polícia Federal. Tá? Minha vida foi construída nos Estados Unidos, que eu morei 5 anos nos Estados Unidos, botando piso, juntando dinheiro. Aí comprei 2 autonomias de táxi, comprei traineira, aí depois vendi, comprei rede de franquia WhatsApp em 2006. Antes de Rodrigo Santoro aparecer, tal, etc. Foi muita construção de trabalho. Que inclusive você vai ver aí agora, teve uma operação aí de Capitão Guimarães aí, que entrou um policial aposentado, envolvido com o Capitão Guimarães, entendeu? Que na Operação Furacão entrou 3 delegados da Polícia Federal. Como o país é loteado por quadrilha de contraventores, sem entrar em todos os estados e entrar 72 delegados da Polícia Federal. Porque a polícia praticamente é deles, entendeu? E seu tio Ricardo da Polícia Federal. E que a Lava Jato, por trás de um doleiro, é que teve um enorme volume de informação, conforme anexo. Então botei o óculos para poder ficar bem visível para vocês poderem, para mim poder enxergar. Frisamos que essa Operação Lava Jato teve alguma modificação com o inquérito regional, que pudesse ser nacionalizado. Que aí cai dentro de um processo que não só eu dei entrada lá em Curitiba, que deu como improcedente, como você tem aqui no Fórum de Pelotiba, na região oceânica, a juíza Daniela, que inclusive retirou o documento de alteração contratual indevida que os sócios fizeram, a serviço do crime, como a juíza Cássia e juíza Simone. É um processo regional, é pior do que o que o nego tá vendo aí no Nacional na cara sobre o STF. Tá? Elas trabalham por crime, mas aí elas são mulheres que trabalham, gostam de trabalhar por crime, eu não posso fazer nada. Inclusive eu recorri e também não consegui resolver. Devido a esse motivo, essa operação vem durando anos, conforme dito por Sérgio Moro e o procurador Detona, que afirmaram que achavam que essa operação não duraria nem 6 meses. O autor, aí entra aqui uma situação internacional, tá? O autor, inconformado com todas essas irregularidades suplicitadas com a juíza de ação, juíza de ação de visitação da minha filha, da vara de família, a juíza Cássia, que ela trabalha por crime, do Fórum de Pelotiba, Niterói. Acabou de sair agora 2 juízes também aqui de Niterói por se tornaram desembargador. Esse ano agora, de 2023, o estado do Rio de Janeiro tem várias cidades, mas saiu exatamente de Niterói.
A juíza do processo de exclusão do sócio fez reclamação junto ao CNJ, em Brasília. Chegou em minhas mãos, dia 23/9. No dia seguinte, nos Estados Unidos, a Câmara, os democratas anunciaram a abertura de impeachment contra Trump, os republicanos. Porque é aí que você cai no processo que é a Suprema Corte. Aonde que o grupo Bilderberg joga exatamente na Suprema Corte. Por isso que tem um detalhe de que já estava aprovado o voto impresso. Mas quando entrou Bolsonaro, aí você já vê que Bolsonaro não é São Paulo também, entendeu? Eles retrocederam. E a Câmara anuncia a abertura de impeachment contra Trump. E no Reino Unido, Kirby pede eleição no Reino Unido após descartar Brexit. Porque Kirby aqui, ele está do lado dos trabalhistas, mesmo procedimento aí do PT tal, e toda essa complexidade. Isso é um jogo mundial, daqui exatamente. Só que ele tem material para transpor, mas também estava transpondo só o que queria, porque os donos da Rede Globo não repassou também da onde tirou a metodologia, porque envolvia o jogo do bicho. Porque os donos da Rede Globo, eles jogam no Rio de Janeiro e jogam em São Paulo. Vem desde 64 junto com os militares, tá? E após descartar a opção de Brexit, eles acham que tem que fazer acordo com comunista, com ladrão ou com familiar. Infelizmente tem envolvimento de familiar aí, que roubou meus documentos, onde que a Renata nunca foi dona. Que inclusive aqui nisso daqui teve 8 sócios. Sabe o processo do socialismo? Ele pega o que é seu e quer dividir com os outros? Exatamente isso. Jogou o comunismo e o socialismo. Flávio Augusto. Sabe o Flávio Augusto que vocês vêem na empresa WhatsApp? Exatamente isso daí. A Espanha, e no dia seguinte a Espanha dissolve o parlamento, após ter expirado o prazo de convocar novas eleições, que inclusive está lá diante da população que vem levantando na Espanha, até o partido Vox, que se eu não me engano agora está gigante, entendeu? E todo esse processo daí eu venho procedimento através de ideia, porque eu estou grampeado. Por exemplo, meu telefone eu dei entrada do meu telefone em decorrência da situação, para me pegar algumas chamadas que estavam marcadas, não me entregaram. O que o juiz fez? Juiz de Maricá, aonde que a filha de Lula agradece a maçonaria, a República dos Estados Unidos, tá? Por ter soltado o pai. Porque teve algum acordo ali quando mataram Teoriza Vasque, porque ia entregar o pessoal praticamente do jogo do bicho. Então entrou Alexandre de Moraes. Aí eles jogaram um jogo para 2022, que botou Alexandre de Moraes no TSE, entendeu? Para fazer o que fizeram com essa urna problemática aí, que está na cara aí de todo mundo. Mas eu só vou fazer no procedimento correto, eu só não tenho como me mexer. E as instituições do Brasil não funcionam. Ministério Público de Maricá, o que vocês puderem imaginar. Juiz, desembargador, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, o que você puder imaginar. Porque o jogo é mundial. Você viu até os Estados Unidos ali. Então, lembramos ainda que o país segredo de justiça. Bem simples, entendeu? Tem toda essa complexidade aí. Lembramos que o país, estado, cidade ou comunidade possuem mesmo o funcionamento de uma empresa. E as informações do Brasil não fluíram para o exterior, porque ficou esbarrado. As informações levantadas em Genebra, na Suíça, esbarraram em uma mera juíza do Rio de Janeiro, como se fosse a juíza Daniela, entendeu? Ela tá a favor do crime organizado, ela está a favor do lado da corrupção. Juíza Daniela, Fórum de Pelutiba, Niterói. Não foi só um processo, não. Por exemplo, eu fiz um processo contra a Ricardo, ela também deu causa ganha. Processo de... Vou explicar aqui na frente. Época em que o autor juntou documento com o advogado Jorge. Esse aqui é outro advogado Jorge, inclusive o que vinha desde 2013, que inclusive a empresa dele, ele prestava... eu contratei a empresa dele para poder fazer cobrança de carteira, entendeu? Mas o juiz também deu improcedente. Juiz de Niterói, fora de Pelutiba, inclusive a juíza Simone, a serviço do crime organizado em conjunto com o desembargador do Rio de Janeiro. Nessa mesma época em que a Lava Jato. E no final do processo, o mesmo perdeu a ação, com um ganho para os sócios, que foi da alteração contratual indevida comprovada de lapidação. Ainda que o autor tenha comprovado com documentos a dilapidação do patrimônio, feito pelas sócias, que cai na juíza Daniela, Simone e Cássia, tudo separado. Isso daqui é só para ver os porões jogando e as peças do porões. Depois eu vou fazer um relatório mais complexo diante dessa situação aí, que já está feito. Depois eu vou até relatar no vídeo. Ressaltamos que a franquia WhatsApp fica em Niterói, mesma região
da nata do colarinho branco, que seria Capitão Guimarães, ex-militar, Turcão, que é Tio Sam, República dos Estados Unidos, onde ambos têm ligação com MDB e PT, que ficou comprovado ali em 2012, que depois prenderam a alta cúpula do PT, mas primeiro prenderam o Capitão Guimarães, Turcão e Eunice, na Operação Furacão. Inclusive prenderam Carlinhos Cachoeira, que prisão de Carlinhos Cachoeira expôs ela do crime organizado e mundo político. É só digitar no Google que vocês vão ver. Aí vão ver ele que o partido tem, que fez a função com o PSL, porque o estado de Pernambuco é o estado de Turcão. No mesmo ano que, inclusive, o Lula ganhou as eleições em 2002. Por isso que Bolsonaro saiu do partido PSL, que estava visível. Porque Bivar é de Pernambuco e Lula também é de Pernambuco, entendeu? Então, dentro desse consórcio daqui, você consegue ver Capitão Guimarães e Turcão, que inclusive patrocinou emissários petistas na negociação do dossiê contra o PSDB paulista. Porque eles jogam contra aqui, entendeu? Contra São Paulo, Rio de Janeiro versus São Paulo. Esse é o jogo. Conforme relatado pelo autor, seu tio Ricardo sempre trabalhou para Capitão Guimarães. Cai no procedimento do MDB, que, se querendo ou não, Bolsonaro estava seguindo o processo MDB. Estava sem jogar também com o PSDB, São Paulo, entendeu? Não estava errado, não, estava certo. Fez uma ótima gestão. Inclusive, eu posso falar que praticamente foi 50% das ideias que o povo viu aí foi eu relatando e dando, entendeu? Que envolve uma situação mais complexa de o povo poder compreender. Certo? Que já teve envolvimento com a máfia do óleo 25 anos atrás. E sua ex-funcionária Camila trabalha no complexo de recreação do Tio Sam, uma hotelaria Tio Sam do Turcão, entendeu? Que quem administra é Marcelo Calil, filho de Turcão, que já comprovado pela Polícia Federal desde 2007, quando começou a Operação Furacão. Exatamente na reeleição também do Lula, PT. Inclusive, o nego ia até homenagear aí uma escola de samba, ia homenagear Sérgio Cabral. Olha o nível da situação. Quem comanda a aliança, se não me engano, o nome certinho é esse daí, é o jogo do bicho, entendeu? Além disso, seu tio Marco, da ex-companheira Janine, foi preso político na época da ditadura e trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte. O jogo político se encontra Rio de Janeiro versus São Paulo. Por quê? Fizeram um acordo lá em 1988, exatamente na Constituição. PSDB ia governar 8 anos, PT 8 anos e MDB ficaria com o primeiro e segundo escalão. Querendo ou não, Collor foi o único eleito com voto pelo papel. Foi a população que elegeu Collor. Foi o único. Por isso que caiu o Collor. Que aí eles mudaram a metodologia, não iam pegar mais com o nego dando dinheiro ou deixando um boreste desse, né? Sua prima Renata nunca foi dona. Minha prima Renata aqui é filha do Ricardo, da Polícia Federal, que estava desempregada na época, inclusive estava até ajudando ela. É como se fosse uma irmã, mas infelizmente agora já era, entendeu? Há muito tempo já era, mas eu não consigo resolver. Que é lógico também que Ricardo também da Polícia Federal não consegue fazer essa mexida toda. Você vai precisar do jogo do bicho daqui e vai precisar aqui do Capitão Guimarães. E se você for ver ali, como tinha cooperação internacional, é lógico que o jogo do bicho concordou até em prender Lula, entendeu? Porque quando caiu o Collor, foi pego também e feito levantamento que quem fornece cocaína para o Comando Vermelho e Terceiro Comando é o jogo do bicho, entendeu? PMs a pura exportação de coca, é só olhar que vocês vão ver. Foi comprovado que pela polícia que o jogo do bicho não fornece 100% de cocaína. Está te dizendo que fornece 80% para o Comando Vermelho e Terceiro Comando. Por isso que você vai ver Lula no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho, entendeu? Conforme você vai ver São Paulo com PCC, conforme tem até o Alexandre de Moraes lá. Uma empresa que advogou para alguma empresa de ônibus, se me recordo muito bem, que advogou para alguns do PCC. Sua prima nunca foi dona, havia lhe vendido as cotas. Que minha mesma mulher tinha dado, estava dizendo, não vou me preocupar muito com isso daqui não. Só em 2015 o autor tomou ciência do que estava acontecendo, desde 2013, observando as reportagens na TV e tudo se encaixava com sua vida, tendo a procurar ajuda em 2016 das mais diversas instituições do governo, conforme todos os protocolos abertos pelo mesmo, não conseguindo auxílio. E
E quem o lesou, os criminosos, continuam impunes até o presente momento. Até hoje eles continuam jogando, tá? E vai jogar ano que vem também. Porque eles, se vocês forem ver, já bateram em Carlos Castro, já trocaram, botaram o procurador Gonê, que já pegou uma equipe da Lava Jato, Mensalão, e o 18 policiais da Polícia Militar envolvidos no narcotráfico com um suplente de um MDB do Rio de Janeiro. E aí, lógico que como o secretário de Segurança, quem escolhe é o governador, começaram a bater em Lucinha, entendeu? Como Temer também já foi secretário de Segurança. Como Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança e Justiça, entendeu? Tem que ver aí o que o Tarcísio. Tarcísio tem o material todo para resolver. Para poder até retirar o Alexandre de Moraes lá adiante do que o nego vem fazendo. E tudo se encaixando nas mais diversas instituições. Os criminosos continuam impunes até o presente momento. Tal informação é dita pela Janine, ex-companheira, que afirma que Renata também nunca foi dona, porque tem um documento onde que até minha ex-mulher assina. E passou a ter senha somente em 2013. Mas ali naquela época dali, você querendo ou não, o MDB estava jogando com o PSDB, você tem cooperação internacional para cair o PT e não chegar ao jogo do bicho. Igual conforme chegou lá em 94, igual chegou em 2012. Então você vê o poder também aqui dos donos da Rede Globo. Joga em qualquer lugar, inclusive com os militares. É difícil de ver, mas é assim, entendeu? Por exemplo, a Rede Globo é só uma impressora. Tá certo, a população boicotar. Só que eles têm mais de 50 empresas, entendeu? Mencionamos ainda que em 2016, quando ocorreu o impeachment de Dilma, por má administração do governo, as sócias estavam criando desde 2015 um novo CNPJ para não pagar royalties à franquia, seguindo a metodologia da empresa. Que cai todo um processo porque que a Dilma caiu, porque como fui eu que montei, aí você cai no processo de gestão, que depois entrou Temer, e aí você cai no procedimento de reforma trabalhista, que uma empresa, o país é uma empresa, uma comunidade é uma empresa, entendeu? Quando você bota uma UPP lá, você tomou conta do baralho. Você cai em outros processos que eu explico nisso daí. Mencionamos ainda que em 2016, quando ocorreu o impeachment de Dilma por má gestão da administração do governo, as sócias estavam criando, desde 2015, um novo CNPJ, para não pagar royalties à franquia, seguindo a metodologia da empresa. Lembra o autor que o ex-presidente Temer é do MDB, já teve o nome envolvido com colarinho branco, e foi arquivado pelo STF. Tá? Aí você vê o Temer já envolvido com o jogo do bicho. Só que tem uma complexidade ali, porque toda regra tem exceção. O Temer é MDB, mas ele está mais envolvido exatamente com São Paulo, com empresas, bilionários. Tem toda essa complexidade aí, tá? Não é o MDB Rio de Janeiro. Afirma ainda que a empresa de contábil, que prestava serviço para a sua empresa, também teve envolvimento com o roubo da Petrobras. E ainda que, com várias denúncias e protocolos abertos pelo autor, nenhuma providência foi tomada, conforme notícia de crime encaminhado pela Polícia Federal 01/2015 para o Ministério Público Federal. Foi arquivado. Inclusive, eu enviei 36 lá pelo Fala BR para a Secretaria da Presidência, para Direitos Humanos da Base e para o Ministério da Justiça. E foi tudo arquivado. Inclusive o roubo da Petrobras. Para se ter, para que a população veja corrupção no país, você tem que ter uma equipe combatendo. Isso é básico, entendeu? Você tem que ter, principalmente o Brasil, você precisa de uma cooperação internacional, o Grupo Bilderberg. Aí você consegue ter a complexidade quando o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, não colocou o procurador Aras, que é escolhido pela lista tríplice do PSDB. Logo após Temer entrar no poder, os bombeiros militares entraram na minha casa, onde eu morava, me retiraram do aluguel. Retiraram a força e me levaram para o hospital. Aqui estava rolando um processo da alteração contratual. A juíza, 5 bombeiros militares, tá? Você lembra que Teoriza Vaz que foi morto logo no começo, em janeiro? Que ia entregar o PT ao MDB? Sabe os militares? Os 5 militares, 5 grupos de bombeiros me amarraram, não tem como fazer nada. São 5, não tem como, não dá nem para sair na porrada. Então são 5 militares entraram, me retiraram a força e levaram para o hospital. Depois eu tentei voltar para casa e não consegui. Inclusive tem até um processo em andamento. Não sei o que vai acontecer perante essa situação, contra o corpo de bombeiro e contra o dono da casa daqui que estava envolvido aqui também, entendeu? Aqui a juíza
onde que estava marcado já o processo, porque estava muito mais visto, a juíza marcou para o dia 12 do 9 do 12. Não, 9 do 12 não, 12 do 9, no dia do aniversário da minha ex-mulher, ainda debochando. A juíza Daniela, mas ela gosta de trabalhar pro crime, tudo bem. No dia da audiência, ela me disse que em 2017, em 12 de 7 de 2017, exatamente dos militares, foi exatamente quando o Lula foi condenado pelo triplex e tal, etc. Tem toda essa complexidade aí. Exatamente lá no dia do julgamento, do processo de alteração contratual, que a juíza Daniela deu causa ganha pro crime, a advogada me falou que elas tinham feito um novo CNPJ. Também estourou no dia 9 do 12, bombeiros envolvidos com venda de alvará no Rio de Janeiro. Depois eu vou fazer um relatório mais complexo. Que logo após eu ser retirado também, estourou a Operação 43 e 44. Sem fronteira, que você cai todo no procedimento dali, da onde que eu tinha pedido ajuda para a República dos Estados Unidos, porque foi repassado para a República dos Estados Unidos, mas não para o Grupo Bilderberg, da onde estava tirando a metodologia. E abate, que inclusive em 2018, no dia do meu aniversário, foi morto o pai da minha ex-mulher, na Bahia. Niterói é PT, Rodrigo Neves foi pego na Lava Jato, passou pro PDT. Que inclusive o pai da minha ex-mulher trabalhava pro Salim, desestatização. Que inclusive o Wizard, porque Flávio Augusto vendeu 30%, estava também no governo Bolsonaro. Tá? Em 2017, o autor encontrava-se dentro de casa, antes dos bombeiros, e retirado quando foi feita uma fórmula, governo, empresa, a custo zero, para o povo, que todo mundo pode usar, tudo quanto é lugar no mundo, que foi feito até para o João Dória. João Dória fez várias parcerias com empresas a custo zero. Tem toda uma complexidade gigantesca que eu não vou nem entrar nesse detalhe aí. Inclusive os bilionários estavam sentados com o Trump e se retiraram. Aí se retiraram porque eu falei, porque o pessoal das empresas, 80% das empresas no mundo de meio de comunicação, as empresas de educação, as empresas, as indústrias, a maioria dessas empresas aí está aqui com o pessoal do Grupo Bilderberg. Mas não quis fazer, não tem problema, porque os empresários não são obrigados a fazer. E aí tem toda uma complexidade aí, de uma fórmula, de todo um caminhamento daí, que se você só consegue resolver um problema de desastre natural ou pandemia através de empresas, que foi comprovado daí, graças à ajuda da população e dos empresários, entendeu? Tem toda uma complexidade aí gigantesca. Em 7 de 3 de 2017, as sócias do autor lhe enviaram um e-mail dizendo que não tinham mais interesse na franquia. Logo após o mesmo fazer uma forma própria que poderia ser utilizada a qualquer momento no governo no mundo, entendeu? Eu estou vendo um jogo, mas eu só vou fazer o que eu posso fazer. Por exemplo, no procedimento ali de 2015 e 2016, eu fiquei dando ideia, mas todas as ideias que você dá pro PT, eles fazem ao contrário e prejudicam o povo. Aí eu falei, não vou fazer mais porra nenhuma, não tem condições, porque acaba prejudicando o povo, entendeu? Você dá uma ideia boa e eles acabam prejudicando o povo. É exatamente o governo que está aí do PT. É como se eles tivessem resetado, tá? Eles estão resetando tal, etc, que você tem toda uma complexidade aí, que é para entrar Alckmin, que devido ao acordo da tesoura, que o jogo do bicho vem dando volta desde 2010. Só dá para fazer com o empresário, porque isso daí, executivo é lugar de empresário, porque ele sabe lidar com as pessoas, sabe onde que tem um problema, vai ter que resolver, porque se o cara não resolver, a empresa dele vai fechar. Então tem toda essa complexidade aí. Por isso que você vai João Dória, o Trump, aí você vai ver Bukele, que é empresário, todo desde lá. Aí você vai ver Romeu Zema, em Minas Gerais, que entrou ali em Minas Gerais, que primeiro, para você ser presidente, pelo meu ponto de vista, você tem que ser governador. Se o seu estado você não consegue administrar, você imagina 26 estados, porque no cálculo deles tem 27 governadores. É um outro problema. As pessoas lhe vieram um e-mail que não poderia ser mais interessante na franquia. Logo após o mesmo fazer uma fórmula que poderia ser utilizada a qualquer governo do mundo. Tá? Quem entrou, tem os processos todos. Frisamos que a Operação Lava Jato foi criada para combater a corrupção do partido MDB, PT e PP. Se você fizer um processo mais cirúrgico daqui, você vai conseguir ver todos eles aqui, entendeu? O jogo do bicho aqui. Inclusive você vai ver aqui PDT e agora você vai ver aí Bolsonaro não está aqui mais em São Paulo. Frisamos que a Operação Lava Jato...
Havia, e antes havia o mensalão, que era onde que estava Sérgio Moro. A peça dos jogos para você ver. Se a população não vê o jogo, os porões da política, que ninguém vai falar, não vai ter como resolver esse problema aí. Agora, se a população vê e quiser ficar sentada, tudo bem, eles vão implantar o comunismo, a nova ordem mundial. Você querendo ou não, no governo Bolsonaro, Ernesto Araújo falou que tem 5 ou 6 países para implantar de comum acordo, entendeu? É lógico que depois ele falar isso, e após na gravação, que passou despercebido para alguns, tem que retirar ele, entendeu? Sabe Itamaraty? Nova ordem mundial sai dos Estados Unidos, a sede da maçonaria mundial, da maçonaria é nos Estados Unidos, as pedras na Geórgia com os 10 mandamentos é nos Estados Unidos. Aí você vai ver a Agenda 2030 e tudo que vem saindo desse governo aí é a Agenda 2030, entendeu? Devido à urna. Essa urna é problemática. E antes da operação havia o mensalão, que foi criado para combater o PSDB. Não, e o autor ficou no meio desse jogo político, não conseguiram resolver. Eu sou o boneco deles, eu não tenho como recorrer. Infelizmente teve família e tudo que eu tinha construído da minha vida estava ali dentro da empresa, entendeu? Ali, aquela empresa, para você montar uma franquia da WhatsApp, você tem que ter meio milhão. Aquela empresa na época valia 1,5 milhão. Tinha de quase 600 clientes, quase 600 alunos, entendeu? Era isso aí que a população, os familiares meus estavam roubando, entendeu? E foi dentro disso daí, como país, uma empresa, então você tem um mundo de material aqui que eu tinha um material, entendeu? Não havia conseguido resolver nada em nenhuma instância e sem os responsáveis responderem pelos danos cometidos, pois era uma recuperação geral e internacional. Daqui a única coisa que se pode aliviar, como eu já enviei lá para Washington, República dos Estados Unidos. Você tem um grupo Bilderberg que não sabia disso daí. Mas mesmo assim, eu enviei um pendrive para lá. Mas esse eu não tenho um documento porque eu guardei na carteira e deixei passar uns 6 meses para ver se eu conseguia alguma ajuda. Porque as instituições estão falidas. Inclusive a dos militares. O pai de sua ex-companheira foi assassinado na Bahia em 5/10/2018, conforme eu falei aqui. No dia do aniversário do autor, como ex-patrão Salim, que estava lá desde a atestação. Salim, inclusive, na entrevista, ele fala que Bolsonaro é voltado mais para o MDB. Que se você for ver o PT e o MDB, não foi só ali que ia entregar ali o PT e o MDB ia entregar os porões aqui da política, tá? Matou Teoriza Vasco. Não só Teoriza Vasco, Eduardo Campos, você tem Ulisses Guimarães, você tem até o Tancredo que não conseguiu sair do hospital, entendeu? Que, inclusive, os militares nunca encontram o assassino, a trama do acidente de avião ou de helicóptero, entendeu? Ou não encontra a caixa preta, ou sempre o culpado é o piloto. E aí você viram militares aí, entendeu? Graças a Deus a população viu. Se você falasse alguma coisa dos militares antes de 1º de janeiro de 2023, as pessoas não iriam entender. Mas isso daí, até o próprio comandante Vilas Boas já falou. Praticamente, ele tinha a população pedindo intervenção militar e ele praticamente chamando a população de maluco. Ele disse que as instituições estão amadurecidas. Eu não sei se para ele isso é uma instituição amadurecida. Eu não sei não, eu tenho certeza. Ele é um comandante militar. As instituições amadurecidas. Tá? Em 14/5/2020, a patrona atual informou ao autor a improcedência da ação do escritório moço, que se baseou na sentença do processo de exclusão do sócio. E então informou que o autor, para tentar desfazer da sentença, o escritório moço precisaria, antes de desfazer a exclusão do sócio, por meio de uma ação rescisória com base no artigo 966. Nesse mesmo dia, Bolsonaro da República promulga uma medida provisória na 966. É muito mais difícil que acertar na lota. No mesmo dia onde que estava falando. Que você tem todo um paralelo aí. Que inclusive quando essa advogada Clarissa, porque o nego chegou lá e teve a oportunidade de poder comprar também. Isso é mais uma advogada, entendeu? O sistema vai lá, compra e começa a jogar com eles. Conforme tem vários outros, que é muito mais complexo. Ela falou que não ia dar mais andamento nos meus processos. No dia seguinte, Bolsonaro acabou a Lava Jato. Sabe lá, mãos limpas lá na Itália, a máfia envolvida, coisa nossa, em Angreta, sabe o jogo do bicho, Rio de Janeiro? Então, isso daí. O autor afirma que o Brasil é o país terceiro do mundo e todos os mercenários estão juntos, causando um transtorno que o mesmo vem passando até hoje, sem previsão de solução. Caso o mesmo não venha a ter ajuda internacional.
Todo o alegado encontra-se comprovado diante de protocolo. Está tudo protocolado, isso eles não têm como desfazer, entendeu? Processos, tudo com a entrada que eu dei nas instituições, cidades da delegacia. O policial ainda pediu para me retirar lá antes que me aborrecesse. Fui reclamação na Coimpol. Tem um monte de material, um mundo de material, mas infelizmente só funciona para o crime. Quem intriga é a não resolução da situação, demonstrando que há um trabalho de crime organizado, uma organização criminosa nos principais estados do Brasil, Rio de Janeiro e Brasília. Por exemplo, Rio de Janeiro comanda e São Paulo. Aí eles comandam lá onde? Em Brasília. É todo o comando sai daqui dos porões. Jogo do Bicho, Rio de Janeiro, donos da Rede Globo, praticamente lá em São Paulo, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer aí, fazendo com que eu venha correndo risco. Resumindo então para vocês, diante de todos esses dados e vários outros dados, quando eu viro e mostro para vocês aí, Bolsonaro não está aqui em São Paulo, Bolsonaro é Rio de Janeiro. Inclusive tem até um processo ele debatendo com Denise Frozar, que foi quem prendeu Castor de Andrade e Castor de Bicheira, ele defendendo o Adriano da Nóbrega, entendeu? É lógico que Adriano da Nóbrega ia ser morto, ia ser um arquivo vivo, entendeu? Isso é óbvio, entendeu? Porque o país é loteado por quadrilha de contraventores. Se você for ver ali os estados ali, você vai acabar vendo, entendeu? Vocês precisam ver o jogo, quem é que comanda. Ano que vem, agora, 2024, vocês vão ver os presidentes das escolas de samba, Viradouro, Marcelo Calil, filho de Turcão, filho de Capitão Guimarães, Vila Isabel e Anísio Beija-Flor. Eles ainda vão aparecer em cadeia nacional. 3 dias de diversão e 362 dias eles implantando o comunismo, entendeu? E aqui tem direita e tem esquerda, que vem desde 2002. Esse é o jogo, entendeu? Aos porões da política. E eu venho passando esse inferno e não consigo resolver.